Então, pessoal, uma boa noite a todos, né? A gente já conversou um pouquinho, né? Mas então a gente está no ponto das apresentações, né? O professor Jacques e eu, a gente vai trabalhar com de forma integrada com esses componentes, né? Nós não temos um projeto somente, né? Mas a gente vai trabalhar com os componentes, mas de forma integrada, tá? Eu me chamo Tadeu Ramos, eu sou professor de filosofia já há um bom tempo, né? Eu não fiz outra coisa a não ser professor de filosofia, tá? Eu sou graduado, a minha graduação é em filosofia também, aqui pela Universidade de Passo Fundo. É a cidade que eu moro, Passo Fundo é a cidade que eu moro, né? Acho que talvez, junto com o professor Cícero, não sei se tem alguém que mora mais longe, né? Do Campus Rolante, né? Diferente do professor Jacques, eu moro bem longe de Rolante, né? Pelo caminho mais curto, são 320 quilômetros, umas 4 horas e meia, 5 horas de viagem de carro, tá? Eu fiz o meu mestrado recentemente aqui em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo. O meu mestrado é em educação, né? Eu também tenho duas especializações, né? Uma em metodologia do ensino de filosofia e outra em gestão e administração escolar, né? Acho que em linhas gerais era isso. A gente vai ter mais tempo depois para se apresentar e se conhecer, né? Eu espero assim que a gente possa tão breve essa situação da pandemia passe, a gente possa se encontrar todos. O professor Jacques aqui desde já, né? A gente já combinou um café, né, Jacques? Quando a gente poder se encontrar aí, a gente vai poder conversar, se abraçar, né? Todos nós, nos conhecermos. Né? Desejo um bom encontro para todos nós, tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. Quem gostaria de se apresentar? Vamos lá, João, começa com você. Fica à vontade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Thiago, sou estudante da DM1, sempre estudei em escola pública, passei de escola estadual a municipal, estou aqui no IFE. Agora, meu objetivo de vida é me formar em direito previdenciário e acho que é isso. Não sei muito o que falar. Mas tá bom assim. Quem mais gostaria de se apresentar? Opa, acho que eu posso falar. Pode ser. Oi, meu nome é Emily Gondorek, tem duas Emilys na sala. Eu sempre estudei em escola pública também, passei da estadual pro IFE e eu acho que não tem muito o que eu falar, não. Mas é isso. Você é de Rolante, Emily? Não, eu sou de Parobé, 28 quilômetros de viagem. Mas é bom estudar lá. Ótimo. Eu vi que a Lari tinha aberto a câmera. Lari, tu quer comentar alguma coisa? Quer se apresentar para nós? Mais alguém quer se apresentar? Quer contar alguma coisa para nós? Eu fico me colocando no lugar de vocês, né? Já é difícil, já que a gente se apresentar presencialmente. Quem Sim. dirá online, né? Na frente de uma tela, com os professores que não conhecem, com colegas muitas vezes que não se conhecem. Mas eu posso também, acho que a Lari agora abriu a câmera, quer falar um pouquinho, se apresentar um pouco para nós? Desculpa, gente, eu tive que fazer uns negócios aqui. Bom, eu me chamo Larissa Ávila, tenho 15 anos, sou de Parobé, e eu estudava na escola Nilo Carlito Coetes, aqui é uma escola estadual, e acho que é isso, sei lá. Tá bom? É um pouco de vergonha. Não. O importante é que a gente deixa vocês todos à vontade. Quem quiser se apresentar, se apresenta. Quem não quiser, tá tudo certo. Já que a Marcele está falando no chat, Sim. ela está dizendo que mora em Taquara e sempre também estudou em escola pública. Marcele Becker. É esse o teu nome completo, Marcele? Ok. Cauana Parobé. Bem-vinda, Cauana. Bom, eu penso então, né, professor Tadeu, que eu poderia começar a apresentação, né? Eu vou Claro. fechar, eu vou fechar minha.
Eu vou acompanhando o chat, Jaques. Qualquer coisa aí eu te interrompo, tá bom? Já estamos te vendo a apresentação, Jaques. Mas não estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, desculpa. Vamos de novo aqui. Vou apresentar. Só um segundinho aqui. Aí, tranquilo. Estamos vendo a sua tela agora. Estão me ouvindo também? Vendo e lhe ouvindo. Muito bem. Eu já começo dando uma sugestão de a gente mudar esse nome que é tão chato, né? Momento síncrono, encontro virtual. Que tal a gente chamar nossos encontros de Momento Café? Ou sei lá, vamos inventar alguma coisa que seja diferente. Eu concordo. Para mim, pode ser o Momento Café também. Pessoal, uma coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é referente aos objetivos das atividades pedagógicas não presenciais. Então, o objetivo principal das APNPs é justamente manter o vínculo com vocês, tá certo? E outra coisa também muito importante é que os encontros que a gente terá com vocês, eles só poderão representar 25% dos 6 encontros. Então, a bem da verdade, a gente poderia ter 1 ou 2 encontros no máximo, tá? Bom, eu tinha trazido uma lâmina aqui para as apresentações, mas como a gente já se apresentou, então passaremos essa parte. Vocês também se apresentaram, né? O meu componente, ele é Introdução à Economia, do professor Tadeu, é Filosofia 1. Então, a filosofia e a economia, eu penso que elas nunca estiveram tão próximas e tão em voga como nesse momento de pandemia. Isso não dá para negar, né, pessoal? Então, eu me pego constantemente pensando nos mistérios e na história de nossa existência. Eu fico tentando compreender a razão fundamental para tudo que existe. Eu estou sempre questionando tudo. Eu estou sempre em busca de respostas e de conhecimento. E o que falar a respeito de economia? Nunca se falou tanta economia quanto nesse momento. Economia do mundo, economia do nosso país, economia do nosso estado, economia do nosso município. E por que não falar economia do nosso lar? O que acontece quando gastamos mais do que recebemos? Nós, na nossa casa, as empresas, o que elas fazem é se obrigar a recorrer a capital de terceiros, né, pessoal? E quando a gente pega a capital emprestado, o que acontece? A gente paga juros, né? Só que daí a gente não consegue desenvolver como família, como município, como estado, como país. Então, só dando uma breve introdução aqui à economia, né? A economia, o termo economia deriva do grego, que significa oikonomia. Oikos significa casa e nomos significa lei. Então, inicialmente, tinha-se o conceito de economia, que era a administração da casa. Depois ficou associada à administração da coisa pública. Então, o que é economia? Uma definição muito clássica de economia a economia é uma ciência social que ela estuda como utilizar recursos limitados. Presta bem atenção nisso, tá?
essa questão do recurso limitado. Então, a economia, ela estuda como utilizar esses recursos limitados para atender as necessidades da população, que são ilimitadas. Então, as pessoas, elas sempre querem mais, só que os recursos para atender as necessidades da população, eles são limitados. Essa é uma definição clássica, mas a economia é muito mais complexa do que isso. Então, justamente esse projeto, ele tem como objetivo integrar essas duas áreas tão importantes, ou seja, a economia e a filosofia. Então, nosso projeto, ele tem como nome Entendendo a Economia a partir da compreensão da filosofia, mediadas pela ética e pelo desenvolvimento social. Esse termo ética, como ele é relevante, né, gente? Também tem se ouvido falar muito desse termo ética, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Jaques, tá perfeito. Eu gostaria de combinar uma coisa com vocês, que é o seguinte: a metodologia do nosso projeto, então, vai consistir no seguinte: a gente vai utilizar para isso somente o Moodle. Então, vocês estão com dúvida, tem o fórum de dúvidas no Moodle. Vocês também podem enviar e-mail para nós. O WhatsApp a gente gostaria de evitar, mas se vocês precisarem, em último caso, for uma coisa muito urgente, tudo bem, mas a princípio a gente vai utilizar somente o Moodle. Então, a metodologia vai consistir no seguinte: a gente terá os fóruns de discussão, que serão semanais, toda semana vai ter um. Teremos também os textos e artigos que serão publicados toda semana, terão vídeos e terá questionário também para vocês testar o conhecimento. Teremos 2 ambientes no Moodle. Teremos um Moodle com introdução à economia e outro Moodle com filosofia 1. Só que prestem bem atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá? As avaliações, elas deverão ser postadas apenas no Moodle de filosofia 1. Por quê? Os 2 ambientes, tanto o ambiente de introdução à economia quanto o ambiente de filosofia 1, eles terão os materiais duplicados. Tudo que vocês forem ver no meu Moodle estará exatamente igual no Moodle do professor Tadeu. Então, as avaliações serão feitas tudo no Moodle Filosofia 1. Jaques? Desculpa, pois não, professor? Desculpe eu te interromper, mas depois a gente pode fazer no finalzinho ali, mostrar para eles até, eu já estou com os componentes abertos aqui, eu projeto também o Moodle, o ambiente ali, para eles visualizarem isso que a gente está falando agora. Sim, professor. Que é bem importante, né? É bem importante isso, né? Como nós não temos, a gente não tem, assim, um Moodle, né, só com os 2 componentes, a gente ficou com os 2 componentes, mas trabalhando de forma integrada. Nós decidimos, né, que por N razões, a gente vai postar as avaliações somente nesse componente. Isso é bem importante. Então, eu friso também isso que o professor Jaques mencionou, tá? Depois a gente vai olhar lá a plataforma do Moodle, como é que está visualmente, né, para vocês enxergarem bem direitinho lá como que é. Tá? Exatamente, professor. Obrigado. Inclusive, essa lâmina aqui eu já estaria colocando isso para todos. Vocês sabem utilizar o Moodle? Alguém tem dificuldade? Também pensei em a gente pegar e fazer uma apresentação no Moodle, se vocês assim julgarem necessário. Então, a gente fica à disposição de vocês quanto a isso. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, por favor, gente, vocês não hesitem em conversar conosco, tá? E, a partir de então, eu passo a palavra para o professor Tadeu, que ele vai explicar as questões relacionadas ao plano de ensino. Pode ser, professor Tadeu? Desculpe, pessoal, estava com o áudio fechado. Deixa eu só abrir aqui agora. Bom, já que eu vou te pedir, eu acho que eu posso projetar minha tela. Eu posso ir passando as lâminas. Tá. Pode ser? Beleza. Pode. Ótimo. Obrigado.
Bom, então assim, né, pessoal, a gente dividiu, o Moodle ele é dividido por semanas, tá? Como vocês, quando vocês forem visualizar lá, vocês vão ver, né, que a gente tem 6 semanas, e para cada semana vão ter atividades para vocês fazerem. Então, ali, como o professor Jacques colocou na apresentação, né, na primeira semana, a ideia é a gente ter noção, alguns conhecimentos básicos, tanto da área da economia como da filosofia, tá? A gente tem o primeiro fórum de discussão, tá? E o material de aula, que é o material que o professor envia, né? Com vídeos e textos, tá? Então, para cada semana vai ter essa dinâmica, tá? Então, o plano de ensino, ele está disponível, todo ele no Moodle, bem detalhadinho cada semana, o que são os conteúdos. Vocês podem também depois visualizar ele lá, tá? Nessa primeira semana, então, como o senhor colocou ali, deixa eu abrir, a ideia é a gente entender, compreender os fundamentos básicos da economia e da filosofia, tá? Então, a gente vai ter um encontro, né? A princípio, essa primeira semana é esse nosso primeiro encontro aqui, né? E aí os textos, a leitura dos textos e a participação de vocês no fórum de discussão. Depois a gente até pode abrir o fórum de discussão para mostrar para vocês. Deixa eu permitir alguém entrando aqui. Sandra. Ok. Marcele, Jacques, eu vou responder uma pergunta da Marcele aqui no chat, tá? Ela tá perguntando como que consegue passar as senhas para se inscrever. Sim, Marcele, eu mandei um e-mail semana passada ainda, sexta-feira, se não me engano, com a chave de inscrição. Você tem que fazer a inscrição no Moodle, tá? O sistema é de auto-inscrição. Eu não vou lembrar agora de cabeça como que é a chave, mas se você consultar os teus e-mails, você vai encontrar, tá bom? Depois eu respondo aqui no chat também para ti, bem direitinho, a chave de inscrição, tanto da filosofia como de introdução à economia, tá bom? Bom, então, acho que era isso. A Emily já está dizendo que para filosofia 1. Isso, Emily, muito obrigado. Filosofia 1. E eu acho que introdução à economia deve ser economia 1 também. Isso. Ok. Obrigado, Jean e Lars. Isso. Economia é economia 1. Tá? É isso mesmo. Então, você tem que pegar essa senha. Quem perguntou ali foi a Lari? Não. Perguntou foi a Marcele, né? Isso. Com essa senha, você consegue se inscrever lá no Moodle. Tá bom? Se você precisar de ajuda, depois a gente pode até te ajudar também. Tá? Já que você acha que pode passar a próxima lâmina, alguma pergunta sobre isso, pessoal? Até aqui, tranquilo? Bom, para a segunda semana, o tema central é esse que vocês estão vendo ali destacado em negrito, né? Trajetória do pensamento econômico e filosófico. A gente vai fazer um resgate aí, né, das origens, tanto da filosofia como da economia, tá? Para a gente dizer assim, sempre quando a gente vai começar a estudar um conteúdo novo, é importante a gente saber um pouco das origens, né? Como que se desenvolveram esses campos do conhecimento, tá? Então, o professor Jacques vai falar sobre as origens da economia, e eu vou falar um pouquinho sobre as origens da filosofia, e a gente vai tentar aproximar esses dois componentes, né? Tentar, o texto que eu trabalhei essa semana, que eu disponibilizei para vocês no Mundo essa semana, um dos textos, ele vai apresentar, assim, um conceito, ou dois conceitos, né, que aproximam essas duas áreas, tá? Vai ter um outro fórum de discussão, e aquele mesmo sistema, né? Vai ter um material de aula, o material que o professor envia, com vídeos e textos, né? E nessa segunda semana, então, vai ter um questionário para vocês responderem, tá? Com algumas perguntas, né, das duas áreas, né, como perguntas para vocês fixarem os conhecimentos tratados, tá bom? Pode passar, Jacques. Na terceira semana, então, de 22 de março a 26 de março, né, a teoria do consumidor e a contribuição dos filósofos clássicos com a cultura ocidental, né? Então, a gente vai tentar aproximar esses dois campos também, né? Agora, já falando mais de um assunto específico da economia, né, que é essa questão da teoria do consumidor, e também vou apresentar para vocês, né, as contribuições de alguns filósofos clássicos, né, de modo especial, um deles, que eu gosto muito, né, que é o Sócrates, né, que é considerado um dos fundadores da filosofia naquilo que talvez a gente mais conhece, né, da filosofia ocidental. Assim como no cristianismo nós temos a divisão do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, na filosofia nós também temos essa divisão, né?
a gente tem uma filosofia pré-socrática e uma filosofia socrática, né? O Sócrates é um marco na tradição filosófica. Existe uma filosofia antes dele, e depois dele a filosofia vira uma coisa totalmente diferente. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho isso para vocês e aproximar alguns aspectos aí com esse tema, né, da teoria do consumidor. Pode passar, Jaques. Nós teremos uma atividade avaliativa nessa quarta semana, né? Também teremos um fórum de discussão, vai ter de novo material de aula, né, textos, enfim, materiais disponibilizados para vocês, e nessa semana a gente vai estar fazendo um estudo de caso, né? O trabalho final de vocês vai ser feito com base nessa abordagem do estudo de caso, tá? Então, talvez o grande produto, né, desse projeto que a gente pode estar desenvolvendo com vocês é essa abordagem dos estudos de caso. A gente vai trabalhar isso com vocês, né? Nessa semana a gente vai ter um estudo de caso, a gente vai passar para vocês, depois mais adiante vai ter outro, tá? Mas nessa semana 4 vai ser o primeiro estudo de caso que a gente vai trabalhar com vocês. Pode passar, Jaques. A semana 5, então, estrutura de mercado e a filosofia em oikos, com os termos, né, oikos e polis, né? Talvez esses dois conceitos vocês vão ouvir muito aí, né, nessas semanas aí de estudo, né? A oikos e a polis, né? Que no fundo vem ser o grande debate que nós temos, que é assim, os interesses públicos, eles são predominantes sobre os interesses privados, né? E o inverso é válido também, né? Os interesses privados, eles devem predominar diante dos interesses públicos, né? Essa pergunta, assim, eu devo privilegiar as pessoas próximas de mim, em nome né, de algum benefício que isso possa trazer para mim e para essas pessoas, ou eu devo privilegiar os interesses públicos, ou eu devo, em que medida, em que situações os interesses públicos devem estar acima dos meus interesses privados, né? Então, essa pergunta é uma pergunta filosófica de fundo, né? Se a gente for pensar, o professor Jacques falava antes, né, do conceito de economia, né? A economia é a ciência que estuda os recursos, né, a aplicação dos recursos para atender necessidades que são ilimitadas, mas os nossos recursos, eles são sempre limitados, né? Se a gente pensar assim, é infinitamente maior as nossas necessidades diante dos nossos recursos. Ou, para a maioria das pessoas, né, pessoal? Para a maioria das pessoas, os recursos são sempre ilimitados, né? E são sempre limitados, e os desejos, né, eles são sempre ilimitados. Então, a economia tenta botar um controle, vamos dizer assim, não sei se é essa a melhor palavra, né, já que você pode até me ajudar, mas a economia, ela tem essa tarefa, né, de tentar fazer com que a gente possa escolher, né, que tipo, numa situação como essa, né, diante de uma infinidade de necessidades ou desejos nossos, né, quais vão ser aquelas necessidades e desejos que a gente vai priorizar, né? E como o Sr. Jacques falou antes, muito bem no início, né, talvez essa pergunta, ela nunca foi tão, pelo menos na nossa geração, vamos colocar aí de alguns anos para cá, né, diante desse cenário de pandemia, essa pergunta talvez ela nunca foi tão discutida entre a sociedade brasileira e o mundo inteiro, né, tá com essa pergunta, né? Até quando a gente vai ficar nessa situação, né? Até quando os nossos recursos vão ser possíveis de atender às nossas necessidades? Essa é uma pergunta fundamental. E eu diria que a resposta a essa pergunta, ela é uma resposta filosófica, né? Porque conforme a minha visão de mundo, as minhas convicções, a compreensão sobre o mundo, que vai, de certa forma, nortear um momento de decisão, né, quando eu tiver que fazer uma escolha acerca dessa questão, né? É um modo de vida, é um jeito de ser, quem que eu vou atender, como que eu vou atender, quais os interesses que são os mais prioritários, né? São, no fundo, princípios éticos que vão nortear essa decisão, né? Então, se a gente tentar, eu falava isso para o Jacques ontem, né? Se a gente tentar, se a gente conseguir, ao final desse projeto, que vocês tenham despertado, assim,
uma reflexão sobre essa pergunta, a gente já vai ter atendido aí, minimamente, né, o objetivo dessas nossas atividades pedagógicas não presenciais. Tá? Jacques, acho que pode ir para a última semana, né? E aí a gente vai, para finalizar, né, o conteúdo final é essa reflexão ética, né, nas relações econômicas, né? E aí também a gente vai propor um fórum de discussão, uma avaliação final, então, vai ser mais um estudo de caso, né? E aí a gente vai trazer aí algumas situações concretas, né, para vocês poderem refletir sobre elas. O mesmo esquema, o Moodle vai ser alimentado, né, com materiais disponibilizados por nós, pelos professores, por vídeos, textos, né, enfim, outros materiais que a gente possa vir utilizar, tá? Eu acho que do plano era isso, né, Jaques? Não sei se tem alguma coisa que tu gostaria de acrescentar. As avaliações, isso, muito bem. Então, basicamente, são 3 blocos de avaliações, né? Então, nós temos a participação de vocês nos fóruns, né? Ela vale 2 pontos, tá? Um estudo de casos que vale 4, vai ser naquela semana ali de 29 de março a 2 de abril, tá? E o último estudo de caso, né, de 12 a 16 de abril, que vai ser a última semana, né, também vale 4. Aqui um destaque especial, né, gente, para vocês, assim, ficarem atentos, tá? É importante que vocês participem e realizem essas atividades avaliativas, tá? Aí a realização delas aí que vai garantir o aproveitamento de vocês, né, nesse módulo aí, né, para vocês otimizarem e progredirem o máximo possível, tá? Não se fiem em responder somente 2, né, das notas ali. Procurem sempre fazer o máximo possível de todas elas, tá? A composição das notas de vocês, né, a somar, né, sempre o resultado de cada uma das notas, e vocês precisam ter 7 para ter aproveitamento aí do componente, do projeto. Pode passar, Jacques. Temos mais alguma coisa? Eu acho que era isso. Eu gostaria de fazer um adendo à fala do professor Tadeu, para todos vocês. Pensem bastante numa coisa, no termo ética. Se vocês conseguirem entender bem esse termo ética e conseguirem aplicar isso no dia a dia de vocês, seja com os familiares de vocês, com os amigos, nos locais de trabalho, tragam a ética com vocês, pratiquem a ética. Vou colocar a câmera fechada aqui. Professor Tadeu, eu estava pensando no que você falou antes a respeito do Moodle. Tu gostaria de apresentar o Moodle? Pode ser? Tu está sem áudio. Ok, estão me ouvindo agora? Sim. Então deixa eu apresentar aqui agora. Estão vendo a minha tela já, pessoal? Sim. Tá, então eu vou lá no Moodle. Bom, eu estou aqui no componente do professor Jacques, tá? Depois eu vou lá no meu. O professor Jacques, vocês devem ter percebido, né? Como ele teve essa formação de educação à distância, ele é muito mais eficiente do que eu em formatar e organizar o Moodle ficar com a melhor visualização possível, tá? Então, eu tomei ele como inspiração aqui para mim formatar o meu depois, tá? Eu também não consegui fazer isso, né? Essa semana, estava sem meu computador, mas eu já estou começando a colocar tudo em dia, já deve estar disponível tudo para vocês, tá bom? Olha só. Então, aqui, pessoal, está o componente de vocês, tá? Introdução à economia, tá? Aqui tem algumas informações gerais aqui, né, para o conhecimento de vocês, tá? Avisos e informações sobre o projeto integrador, a gente vai estar, né, se tiver alguma informação que precisa ser dada para você, a gente vai encaminhar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês usem o fórum de dúvidas, tá? Um glossário com termos e significados, foi o professor Jacques que disponibilizou, né? Um livro de fundamentos da economia. Eu vou disponibilizar o link de um livro para vocês, porque eu não consegui colocar todo ele aqui, porque ele era muito extenso, né?
o Moodle ele tem um limite, né, de arquivos, né, e eu não consegui colocar o meu porque ele estava acima de 5 megabytes. Então, eu vou ter que reduzir ele, comprimir ele para disponibilizar aqui ou colocar o link, tá? Então, assim, pessoal, vai ter a primeira semana, tá? É essa que a gente está. Nós temos, então, o tema da semana, o conteúdo da semana é filosofia e economia enquanto áreas indissociáveis, certo? Esse é o primeiro fórum. Depois eu vou abrir ele e mostrar para vocês, tá? A gente dividiu. Então, vai ter o material de aula de introdução à economia, né? Vai ter a aula do professor Jacques, Fundamentos da Economia, um artigo para vocês lerem, um vídeo explicando, um vídeo curto, breve, né? Explicando com conceitos bem simples, né? O que é a economia. O material de filosofia 1, tá? Eu coloquei 3 textos aqui para vocês lerem. Eu vou dizer já que o artigo 3, ele é uma leitura complementar. Se vocês lerem bem o artigo 1 e o artigo 2, né, em termos de material de leitura para a semana, estaria suficiente. O artigo 3 é uma leitura complementar, tá bom? E um vídeo, né, com um professor de filosofia, né, explicando um pouquinho o sentido e o significado, né, da própria filosofia e qual seria a sua utilidade, tá? Então, esse é o material da semana. Para cada semana, a gente vai organizar um material com essa apresentação aqui para vocês, tá bom? Então, aqui já tem o primeiro fórum, né? Vocês vão depois responder ele, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui está ele, tá? E aí vocês vão clicar aqui em cima, Economia e Filosofia, e tem a informação. O conceito de economia, conforme a definição de diversos experts, é definido como a ciência que estuda de que forma as sociedades decidem empregar recursos limitados para atender às necessidades ilimitadas da população. Nesse sentido, e considerando os conceitos apresentados no componente de filosofia 1, vamos tentar fazer uma relação entre a área da economia e a filosofia? No que as duas áreas convergem e no que divergem? Vocês vão pensar nessa pergunta, tá? Vão, obviamente, fazer a leitura dos materiais e vão clicar aqui em responder. Vai abrir um campo e vocês vão escrever a resposta de vocês. Tá bom? Entendido, pessoal? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Professor Tadeu, eu gostaria de fazer apenas uma consideração que a gente precisa acordar com nossos estudantes. Referente à participação nos fóruns, tá? Eles vão simplesmente responder uma postagem do professor, ou eles vão ter que responder uma postagem do próprio colega? Assim, Jaques, eu configurei, deixa eu abrir aqui eu te mostrar como é que eu configurei lá no Moodle, tá? Olha só. Aqui. Eu configurei um pouquinho diferente de como tu fez ali. Fórum, é o mesmo fórum. Como eu falei que vocês vão responder sempre no componente de filosofia, vocês, ao clicarem em responder, vai ter a resposta do sujeito aqui, e ao enviar essa resposta, todos vão ver a resposta, tá? E aí vocês podem fazer, o ideal seria que vocês interagissem, né? Você vai ver aqui a pergunta, vamos colocar aqui, o Tadeu fez a resposta dele, publiquei a minha resposta, tá? Aí tem um colega, deixa eu abrir aqui a gravação. A Lari discorda do que o João pensa. A Lari pode ir lá e dizer, olha, eu acho que o João está equivocado nesse aspecto com relação à resposta ao fórum, tá? E aí vocês podem interagir no fórum, certo? É mais ou menos como uma discussão no Facebook, né? Alguém faz uma postagem, eu comento, alguém pode ir lá discordar de mim, concordar de mim, pode curtir aquilo que eu estou defendendo. Não vale dizer assim, eu concordo com a Marcele, e deu, né? Não é esse o objetivo do fórum. O fórum é vocês interagirem, tá? Interagir entre colegas, entre professor, né? A gente pode fazer postagens também, Jacques, né? A gente pode responder a pergunta daqui a pouco, né? Sim. Fica ali para a gente fazer isso, tá? Eu configurei para que as respostas, elas apareçam sempre alinhadas uma à outra, tá? Então, assim, vai ser por ordem de resposta. O João respondeu, terminou a aula, o João vai lá e responde.
vai estar lá a primeira resposta dele. Aí, a Vitória Moraes, né, ali pelas 9h30 da noite, né, ela vai lá e comenta a resposta do João. Ela vai aparecer na segunda posição. E assim vai, tá? Até todo mundo responder, tá? Uma coisa importante, pessoal, as postagens, eu coloquei um dia, Jax. A gente acha, não sei se nós combinamos isso, né? A gente vai deixar eles abertos sempre ou a gente vai definir uma data para ele encerrar? Eu acho que ele tem que ter uma data para encerrar. Vamos ter uma data, sim. Eu acho que, se eu não me engano, eu coloquei para encerrar até próximo domingo. Não tenho certeza, mas depois eu vou ver bem certinho isso. Mas, a princípio, a gente vai definir uma data aí para encerrar. Já está definido, tá? Eu não consultei você, Jax, mas eu coloquei uma data lá e eu defini um dia, que agora eu não lembro, que eu tenho que olhar depois lá, tá? Depois vocês podem... Mas se vocês entrarem lá, vocês vão ver que vai ter o dia até quando vocês podem fazer a postagem. Tá bom? Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Então, aqui eu devo estar... eu estou no componente de filosofia. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu falava antes, né, pessoal? O professor Jaques e eu, a gente colocou bem a mesma coisa. Eu não coloquei tanto como ele, mas essas informações depois eu vou copiar e vou colocar aqui também, tá? Então, assim, vai ter a primeira semana, o fórum, os materiais de economia, os materiais de filosofia, tá? Tem um questionário aqui que eu vou habilitar ele mais tarde para vocês. E assim vai ser nas outras semanas também, tá? Então, a gente não colocou ainda, né, Jaques? Mas a gente vai colocar na próxima semana todos os outros materiais, os textos, as atividades para vocês fazerem, tá? Eu acho que era isso, Jaques. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Só complementando, professor Tadeu, esses conteúdos das semanas, a gente vai estar disponibilizando um a cada semana. A gente não vai deixar todos eles disponíveis de maneira simultânea. Isso, né? Cada semana a gente vai liberar os materiais, né, com as tarefas da semana. Professor Tadeu, a colega Kathleen, ela tem uma dúvida. Diga, Kathleen. Não coloque dúvidas cruciais sobre a humanidade nesse momento, tá? Agora, dúvidas muito restritas do nosso projeto. O professor Jaques e eu, né, não sabemos nada muito além disso. Tá bom? Desculpa a brincadeira, tá? Pode fazer a pergunta. Assim, eu já aproveito e respondo para a Kathleen. Ela está perguntando aqui se eles vão ter uma chance para fazer o questionário. Não, o questionário vão deixar, de repente, umas três Pode chances. ser. Pode ser, Kathleen, pessoal. Nós não definimos isso ainda, né, Jax? Mas aí umas 2, 3 tentativas, né, para vocês Sim. aí treinarem, ficarem... O mais importante, né, Jax, a gente também, o professor Jax e eu, a gente nunca se viu pessoalmente, tá, pessoal? A gente se conheceu semana passada aí, né, sentamos e começamos a pensar as atividades em conjunto, tá? Mas, assim, o mais importante pessoal, que vocês sentem, tirem um tempinho do dia de vocês, da semana de vocês, pensem nas atividades, realizem elas com esmero, com dedicação, com cuidado, tá? Isso é mais importante do que, né, a nota final de vocês. Se preocupem em estudar, se preocupem em ler, em pensar, com calma, né? Com dedicação. A gente está vivendo um mundo completamente diferente. Eu entendo, pessoal, a realidade de cada um de vocês em casa. Como eu tenho 2 filhos em casa, pequenos, que também estão tendo atividades à distância. Eu acompanho eles à tarde, né? Então, assim, eu sou muito compreensível, né, com todas as situações possíveis. Não tem internet, a minha conexão é ruim, não vou abrir a câmera, não vou abrir o áudio porque tem barulho, porque está acontecendo outra coisa aqui em casa. Bem tranquilo, pessoal. O importante é que vocês acessem o Moodle, leiam os textos, façam as atividades e compartilhem conosco o que vocês estão produzindo. É isso que precisa acontecer. E penso também que o objetivo maior do nosso projeto, além de que vocês consigam chegar no final do projeto, vocês consigam aprender algo que se torna melhor, é que vocês cheguem com nós no final do projeto, que vocês não desistam, porque, como eu falei no início da apresentação, o maior objetivo das APNPs é justamente manter o vínculo com vocês. Então, a gente quer chegar no final do projeto com todos vocês. E caso vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês, por favor, vocês nos contatem, que a gente sempre responde no mesmo dia, a gente está sempre disposto a contribuir com o aprendizado de vocês. Isso, Jacques, bem lembrado, né?
Bom, pessoal, alguém tem mais alguma questão sobre essas questões mais práticas com relação ao Moodle? Se não quiser fazer agora, pode fazer pelo chat, porque é mandar um e-mail depois para nós também, como o Sr. Jacques disse, a gente vai estar sempre disponível para vocês. Ficou uma colega ali que não conseguiu, que não está inscrita ainda, né? Quem é que era mesmo? Deixa eu ver aqui no chat. É a Marcele? É isso? Acho que foi ela, Jacques, que tinha pedido como que fazia para fazer inscrição. Marcelo, se você não conseguir fazer a autoinscrição, entre em contato, me passa teu e-mail que eu te escrevo, tá? Isso. Eu quero, se ninguém tem mais alguma dúvida no momento, eu só queria dar um oi aqui, queria saber quem que é o representante da turma. Tá aí o representante da turma? Oi. Você pode, desculpa, por enquanto, eu só ouvi a voz. Você pode se apresentar, dizer quem você é? Eu sou a Úrsula. Ah, Úrsula. Tá bom. Talvez, assim, você pode fazer alguma reivindicação, algum levantamento com a turma, né? Daqui um pouco, Jacques, o que tu acha, né? Se eles quiserem alguma outra coisa, quiserem dar alguma ideia, trocar alguma informação conosco, né? A Úrsula pode ser essa ponte aí, né? Que faça essa intermediação entre a turma e nós, né? Pode ser, Úrsula? Pode sim. Tá bom. A Júlia. Você escreveu, ok. Júlia, tu tinha uma pergunta? Júlia Guimarães? Que seria um estudo de caso? O Jacques quer falar ou posso falar? Eu já respondi no chat para ela. Tá, beleza. Eu já dei um ok ali. Tá bom. Acho que não, agora eu subi aqui o chat, por isso que tá aparecendo. O estudo de caso, pessoal, você não precisa se assustar, porque, como eu falei ali, né, a gente vai indicar algum texto para o estudo de caso, e vocês fazem uma leitura crítica e produzem um texto de uma página, 2 no máximo, aí, que tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Lari, tu pode escrever umas 4 páginas, se tu quiser, tá? Eu vi que você deu risada quando o professor Jackson falou 1, 2 páginas, né? Tá? Os colegas também fiquem bem à vontade, né? Se quiserem escrever mais, assim, também, né? A gente não se opõe, né, Jackson, em fazer leitura depois, não tem nenhum problema, tá? Só prestem bastante atenção quanto à questão da escrita, para ficar bem certinho, passem do corretor, né, gente? Isso é importante, né? Muito importante. Muito bem. A Kathleen, o Momento Café vai continuar sendo nesse mesmo horário? Vocês têm alguma sugestão, pessoal? Jacques, o que tu pensou também? A gente está aberto aí, né? Vamos ouvir, pessoal. Teve um colega que levantou a mão aqui. O João Tiago. Gostaria de falar, João? Fique à vontade. Tá me ouvindo? Sim. Não, só queria saber, se por acaso alguém, como é que é? Comentar no meu comentário, eu posso também comentar como se fosse uma discussão de Face? Para dar continuidade no assunto e ficar mais divertido? Com certeza. Essa é a ideia até, João. É isso que enriquece as discussões. Porque, desculpa o palavreado, não vou deixar barato. Muito bem. Tá bom. Respondendo a Kathleen, da minha parte, podemos deixar para as 7h30, quando a gente fazer encontro, não sei o professor Tadeu e o restante da turma, né? Da minha parte, pode ser às 7h30. Eu penso que nós vamos ainda conversar a respeito do próximo encontro. Possivelmente, a gente deixa para quando chegar perto do estudo de caso final, para a gente dar as orientações necessárias a vocês. Mas, quanto ao atendimento, se vocês precisarem de atendimento, é só enviar e-mail para nós, que a gente agenda conforme a nossa disponibilidade e também a de vocês, né? Alguém tem alguma sugestão, assim, pessoal, de horário? Nós pensamos à noite, assim, porque não sei como é que tá a rotina de vocês, né? Mas daqui um pouco
Não sei se estão fazendo alguma atividade em casa, estão ajudando alguém, se estão de manhã, de tarde, de noite, enfim. Eu acho esse horário bom, pelo menos pra mim. Tá. A Esse Cauana horário pra mim também. é perfeito. Tá. Alguém tem alguma sugestão, pessoal, de algum outro horário? A Kathleen, você perguntou assim por talvez esse horário não atenda a você? Você acha que ficaria ruim? Você teria uma outra sugestão? Podemos manter nesse horário, então, turma? Alguém tem alguma outra sugestão? As Lembrando respostas. que o nosso espaço é um espaço democrático. Tudo que a gente construir vai ser com a participação de vocês. Ah, eu tô vendo que o pessoal está concordando, já aqui no chat, o pessoal tá concordando. Bom, já que a gente não falou isso no início, né? A gente tem, assim, nós pensamos em torno de 1 hora, tá? Para esse encontro. E a gente já está se aproximando disso. Não sei se, Jacques, tu queria fazer algum outro encaminhamento, alguma outra orientação agora? Não, da minha parte, professor Tadeu, a gente dá como encerrada a reunião. Se os colegas, se nossos alunos não têm mais dúvida nenhuma, a gente abordou todos os temas propostos para esse momento, então, da minha parte, eu dou como encerrado. Alguém, pessoal da turma, teria mais... Sim, Lai. Uma coisa, vai ser, tipo, no mesmo dia, no mesmo horário? A princípio, sim, né, Jacques? Nós trouxemos esse horário para conversar com vocês, tá? Mas, assim, quando a gente for fazer outros momentos como esse, a gente daí faria também nesse horário, nas quartas-feiras, perdão, nas quartas-feiras, das 7h30 às 8h30, não mais do que isso, né? Talvez até menos, né, Jacques? Né? Porque, como o professor Jacques falou bem antes do início, né, a gente não, assim, ó, a orientação que nós temos é para não fazer muitos momentos, né, para não ocupar tanto tempo, assim, da semana de vocês com isso, tá? Ok, então, obrigada. Pessoal, mais alguma outra intervenção? Se não, eu vou fazer as minhas palavras finais, já que depois, né, tu pode também fazer as tuas, né? Queria agradecer, né, a presença de vocês, a presença virtual, presença, né? Mas esse momento aqui que a gente está juntos. Uma grande satisfação poder conhecer vocês, nem que por enquanto, no primeiro momento, foi uma fotinho do perfil, né? Eu não consigo visualizar aqui todos, né? Mas eu estou vendo que tem 20 pessoas no momento, né? Então, tirando o professor Jacques e eu, somos em 18 estudantes. Isso é muito bom, né? A gente sabe que marcar um horário com todos ao mesmo tempo, nessa situação, é algo difícil, né, gente? Mas, de qualquer forma, assim, eu me coloco à disposição de vocês, para qualquer coisa que vocês precisarem. Queria deixar registrado também o agradecimento ao professor Jacques, né, que tomou a iniciativa de a gente aproximar os nossos componentes, né. Fiquei muito feliz, né, Jacques, da gente poder compartilhar, tá? Então, gente, boa noite, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe se a gente, né, se estendeu, nos passamos em alguma coisa, tá? Mas é sempre com a tentativa de tentar fazer o melhor para vocês, tá? Então, obrigado, Jacques, né? Quiser fazer as suas palavras. Eu faço das palavras do professor Tadeu as minhas. Eu estou muito feliz em poder estar participando com vocês desse projeto. Prometo que eu vou dar o meu melhor para que juntos a gente possa construir um conhecimento que tenha significado. A gente precisa trazer esses textos, essas leituras que a gente traz para o nosso componente, que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa rede de relacionamento, nas nossas empresas. Então, é isso que eu prometo para vocês. Tenham todos uma excelente semana e vamos conversando lá pelo Moodle. Vou encerrar a gravação, então, pessoal.